Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então, mais uma vez, estamos aqui para continuar nossa lição sobre os 5 pontos do calvinismo, que nós vimos logo em seguida a lição sobre o plano eterno, o pacto eterno da graça, da aliança de Deus, vimos isso. Aí entramos aqui para explicar essa história dos 5 pontos do calvinismo. E como vimos, na verdade foram 5 pontos apresentados em contraponto aos 5 pontos do arminianismo. Plena reforma protestante, mas por causa de lideranças, uns não aceitam a liderança do outro, isso sempre existiu, não é? O homem é assim. Então, Armínio se insurgiu, digamos assim, contra os ensinamentos de Calvino, que, como já disse, eram muito duros e precisavam ser naquela época. E apresentou, não ele, mas os seus discípulos, apresentaram 5 pontos que vinham contra os ensinamentos de Calvino. Então Calvino apresentou 5 pontos em contraponto a cada um dos 5 pontos. E nós vimos então que os pontos apresentados por Calvino foram a depravação total, o homem não tem condição de se voltar a Deus, a queda foi total, a queda em Adão é questão de morte, é questão de expulsão da presença de Deus. Então o homem não tem condição nenhuma de, como se diz, de reviver, ele não tem condição nenhuma de regenerar-se a si próprio, a depravação foi total. E Calvino e Armínio dizia que não, que o homem, a queda não foi assim, esse desastre todo, o homem tinha condição de voltar-se para Deus. Então nós vimos depois a eleição condicional de Armínio, né? A eleição foi condicional e elegia aqueles que ele sabia que iriam exercer arrependimento e fé, e Calvino disse que não, a eleição é incondicional. É incondicional, não há nada no homem que faça com que Deus o eleja. Ele elege quem ele quer, porque ele quer, se quiser, quando quiser, como quiser. Deus é eterno e fez isso na eternidade. Quantos pontos na Bíblia, quantos versículos nós temos dizendo isso desde o Velho Testamento, né? Depois, na lógica de seus pontos, os arminianos disseram que a expiação ela é ilimitada, né? A oferta é para quem quiser. Está dentro de uma lógica. Quem quiser. Deus veio aqui, Jesus veio aqui, ofereceu, é para quem quiser. Então, quem quiser, todo mundo pode se salvar se quiser. Assim como nós vamos ver que todo mundo pode deixar de se salvar se quiser também, não é? Que é o outro ponto que nós estamos vendo. A graça é eficaz, né, que para Armínio, os discípulos de Armínio, a graça ela é irresistível, o homem recebe se ele quiser essa graça, se ele não quiser, ele não recebe. Como eu disse, então para o arminianismo é possível que ninguém vá para o céu. Basta ninguém querer. Assim como é possível que todos vão para o céu. Basta que todos queiram. E Jesus disse claramente que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então nós vimos que a graça ela é eficaz. Aqueles escolhidos não têm como resistir à graça, ao chamamento, não tem como resistir. Então nós estamos nesse ponto. Paramos nesse ponto aqui. E vimos aqui, né, que Paulo, na oração aos Efésios, logo no início da sua carta, capítulo 1, ele diz que está orando a Deus, já pela segunda vez inclusive, ele ora a Deus para que Deus ilumine os olhos daqueles irmãos, no sentido de que eles compreendessem a vocação irresistível do Espírito Santo, a eficácia da força do poder de Deus. Somente tal poder pode vivificar um coração morto. Como Deus disse a Adão, o dia em que comeres, certamente morrerás. Interessante é que Deus não disse se comer, não. Deus sabia que ele ia comer, né? E por que ele não impediu? Às vezes alguém nos pergunta assim, por que ele não quis? O plano eterno de Deus, eu não tenho condição de entendê-lo, eu entendo o que ele explicou, né? O que ele explicou é suficiente para eu entender essa salvação e me quebrantar e cair de joelho diante do meu Deus e dizer, Senhor, o Senhor me escolheu. Agora eu vou fazer o que o Senhor manda. Certo de que eu só posso fazer no teu poder. Ainda tem mais essa. Então, irmãos, Paulo está pedindo aqui que somente o poder de Deus pode vivificar um coração morto. Ora, como é que eu, morto em meus delitos e pecados, como Paulo explica aqui aos Efésios, vou me vivificar a mim mesmo? Porque como é que o morto tem vontade para se ressuscitar? Não tem. Só o poder de Deus é capaz de fazer isso. E
Paulo estava orando para que Deus abrisse o entendimento dos Efésios, para eles entenderem a magnitude da salvação, da conversão, né? Não há, o pecador não tem como restaurar suas faculdades, só Deus pode fazer isso. Restaurar a sua mente e inclinar sua vontade para Deus. Trata-se do mesmo poder, como ele diz no versículo 20, o mesmo poder o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, quando a gente vê um texto desse aqui de Efésios de 15, né, primeiro capítulo 1, de 3 a 14, nós já vimos e ele demonstra o papel, inclusive, da Trindade. O Pai elegeu o amado, versículo 6, para louvor da sua glória. Do 7 em diante, o amado, qual é o seu papel? O que foi que ele fez, né, para nos salvar? No versículo 12, ele conclui dizendo que foi feito tudo isso para o louvor da sua glória. Depois, o 13 e 14 fala do Espírito Santo, que nos selou, e é o nosso penhor, é o penhor, para que de fato essa carta selada chegue ao destino, né? E ele fez isso para o louvor da sua glória. Então Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Ninguém imagine que Deus é refém da gente, como normalmente. Pronto, essa explicação aqui, a minha é mais ou menos assim. Deus é refém da gente. Nos tais apelos no final de suas pregações, é comum se ouvir: dê uma chance para Jesus. Quer dizer, tadinho de Jesus, se não fosse pela nossa aquiescência de deixar que Ele nos salve. Nós é que deixamos que Ele nos salve. Ele está pedindo: me deixe salvá-lo. Isso é uma loucura. Deus é Deus, Deus é Criador, Senhor da sua criação. Então, irmãos, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. É esse, nada menos do que esse, o poder que nos converte. É isso que Paulo explica aqui a estes Efésios. Então, irmãos, nós vemos ainda que a explicação para tão grande transformação operada em nós não está, obviamente, no nosso livre-arbítrio. Que livre-arbítrio? Pode ter um morto. Ou na simples decisão humana, mas no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, o chamado irresistível, não segundo as nossas obras. Eu não tenho que exercer fé, exercer arrependimento. Não há nada em mim que Deus veja para me salvar. Não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou, a esses justificou, a esses glorificou. Romanos 8,30. É isso, é Deus quem faz todas as coisas em nós. Agora, quando Ele faz em nós, Ele passa a fazer através de nós, como seus agentes aqui na terra, como seus mensageiros, não é? Como seus embaixadores do seu reino. Para que sejamos embaixadores de um reino, é necessário que esse reino nos credencie. Pois é a vocação, é a santa vocação para a qual nós somos chamados, a santidade. Muito bem, então, ele conforme a sua própria determinação que é a eleição. Paulo diz lá no capítulo 1, versículo 5, pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, sua vontade soberana, pelo beneplácito que propusera em Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade, e no fim o Espírito Santo que nos sela e é o nosso penhor, como nós vemos lá em Efésios capítulo 1, de 3 a 14. Então, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, Paulo diz isso, ele teve essa revelação, esteve no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, coisas indizíveis, nem é possível dizer. Então, irmãos, essa é a explicação do apóstolo Paulo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, vamos ver aqui, em 2 Timóteo, capítulo 1, 8 e 9, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, 8, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ele está falando aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não é? Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Irmãos, é preciso saber o seguinte: a gente crê ou não nisso.
Qual é a dificuldade de entender ou de interpretar um texto desse aqui? Aqui ele está falando da ação de Deus em nossas vidas, e não em nossas ações em resposta ao chamamento geral que de fato é feito. Nenhuma pessoa pode ficar sem ouvir o Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma pessoa pode ouvir. Senão essa pessoa poderia dizer, olha, eu não ouvi isso. Aí sim, poderia, o senhor está sendo injusto comigo, eu não ouvi isso. Então Deus sabe quem vai ouvir, quem não vai ouvir, por que não vai ouvir, que circunstâncias ele estará para não ouvir, né? Um bebê está morto ou alguma coisa assim. Os bebês são salvos, tem gente que fica questionando isso. Não é da minha conta, meu amigo. Isso não é da minha conta. O Senhor sabe quem são os seus eleitos, seja um bebê, seja um velho, caduco já, ele sabe quem são os seus eleitos. Como ele diz lá em Isaías, nem o louco errará o caminho. Se ele chamar, todos irão, e ele sabe como é feito esse chamado. Falei da criança agora. Uma criança pode saber? Pode. O relato de Maria visitando Isabel diz lá que João Batista, no ventre da mão, estremeceu de alegria ao ouvir a voz da mãe do Salvador. Então, irmãos, essas coisas são suficientes para saber que Deus é Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, ele é Senhor de todas as coisas. Não compete questionar Deus. Muito bem, então repare bem que essa explicação do apóstolo Paulo a Timóteo, não tem como não entender isso. A explicação dele aos Efésios, não tem como entender isso. Conforme o relato de Deus, do Gênesis, o dia que comer, morrerás, e ele expulsou da sua presença. O profeta diz, a alma que pecar esta morrerá. O profeta diz de novo, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. E aqui Paulo está dizendo, ele nos deu vida. Ele está falando agora para crentes da igreja de Éfeso. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, e nos chamou com santa vocação. É isso que aconteceu. Então não há como não entender essas coisas, a não ser que o príncipe deste século tenha cegado o entendimento daqueles que não é para entender mesmo, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. É assim, irmãos, que está na Bíblia. Então, olha só, à luz da palavra, portanto, não podemos atribuir qualquer glória da salvação ao homem. Efésios 2, 8, 9, novamente, mais claro do que isso, é impossível, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça, a fé, a salvação, tudo é dom de Deus. É dom de Deus. Ele complementa, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não é para. Como eu disse, segundo o ensino arminiano, Deus salva aqueles que ele previu que exercerão fé e arrependimento nele. Ou seja, Deus nos salvou por quê? Não é por quê. Ele nos salvou para. Ele elegeu, e quem elegeu, ele chamou para a salvação, para a santificação, para ser agentes do seu reino aqui na terra. E para ele foi para. Não foi por quê? Porque pelo beneplácito da sua vontade, só isso. Então repare, irmãos, não de obras para que ninguém se glorie. Se houver alguma coisa que eu venha a fazer para que Deus me salve, então eu tenho glória, eu tenho crédito, eu tenho uma obra, seja lá qual for. Como dizem brincando, chegar a bater na porta do céu lá para entrar, São Pedro vem abrir. Por que você quer entrar aqui? Porque eu exerci fé e arrependimento. Porque eu fui um pastor, porque eu fui um presbítero, porque eu era filho de crente, porque eu fui um bom marido, porque eu fui um bom patrão, empregado, ou que eu valho qualquer coisa desse tipo. Não há porquê. Se acaso acontecesse uma situação dessa, a única resposta certa era pela graça de Deus, meu amigo. Meu amigo Pedro, meu conservo Pedro, pela graça de Deus. O sacrifício do meu Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, Ele me chamou, é por isso que eu estou aqui. Ele me salvou, é por isso que eu estou aqui. Muito bem, irmãos, então reparem bem. É o Pai quem soberanamente escolhe. Vimos em Efésios 1, de 3 até o 6. É o Filho quem objetivamente redime com o seu sacrifício. Nós vimos isso do versículo 7 até o 12. E é o Espírito Santo quem irresistivelmente chama. Esse é o papel dele aqui depois que Jesus foi, aplicando eficazmente a graça da salvação no coração de homens indignos e totalmente imerecedores da graça de Deus. É isso que está escrito em Efésios 1, 3 a 14.
O Espírito Santo é quem aplica essa obra da salvação, do sacrifício vicário substitutivo do nosso Senhor. Substitutivo por quem? Por aqueles pelos quais ele orou. Quem são aqueles que ele orou? Já dissemos em aulas anteriores aqui. Aqueles que tu me deste, Pai, eram teus. Na ocasião ele estava orando pelos 12. No versículo 20 ele nos inclui. Eu não oro só por estes, eu oro também por aqueles que vierem a crer na pregação deles. É aí que nós entramos pela mesma graça. Para quê? Para que sejamos um com Ele, como Ele é um com o Pai, para que o mundo veja que o Pai mandou o Filho para vir salvar esse povo. Repito, não é para que o mundo seja salvo, não. Se fosse para o mundo ser salvo, Ele salvaria a todos. Ele não é Senhor? Ele não é Senhor? Ele salva aqueles que Ele quis. Por estes que Jesus ora. Foi esses que Ele veio redimir. Foi por estes que Ele morreu. Muito bem, irmãos. Então, por isso é que Paulo conclui a exposição da doutrina da santidade, da salvação, pela graça, afirmando lá em Romanos 11:36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, aqui Paulo, quando ele termina com esse arroubo de louvor, que quase que ele não sabia nem o que dizer, de tão grande glória de Deus, e como Deus nos salvou de uma forma estrondosamente maravilhosa, ele explica isso aos romanos, chegando a dizer, nesse capítulo 9, 10, 11, chegando a dizer que foi Deus mesmo que impõe os judeus em desobediência para matarem a Cristo, para que nós fôssemos enxertados na oliveira. Meu Deus, é por ele estoura do final. Que grande coisa, que profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso é grandioso demais para nós. Irmãos, isso está lá em Isaías, viu? Paulo não inventou isso não. Está lá em Isaías 42, né? Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a dou a outrem, nem a minha honra a imagem de esculturas. Eis que as primeiras predições se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Os apóstolos disseram, Jesus, isso aqui ele está dizendo aos hebreus naquele tempo, aos israelitas, Jesus não tinha vindo, ele já estava dizendo, ele virá, e ele fará todas as coisas que eu disse. Ele fará. Deus é o Senhor que criou os céus, que os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego e vida a tudo que nela está, e o Espírito e aos que ainda andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela tua mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Querido, isso é uma profecia. O Messias viria fazer tudo isso, e veio, e nós sabemos disso. E ele passou isso para nós. Como ele disse aos seus discípulos, eu sou a luz do mundo. Pois bem, quem vier após mim não andará em trevas, pois ele agora disse aos seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e sobre a terra, pois agora eu passo para vocês. Então, para quem disse isso? Para os seus apóstolos, para os seus discípulos transformados em apóstolos. Eles, por sua vez, passaram para a igreja qual é o poder que a igreja tem. Eles ensinaram. E não há, meus filhos, em nenhum lugar, os apóstolos ensinando a igreja que ela pode curar enfermos, abrir os olhos a cegos, fazer... Não há nenhum lugar os apóstolos subestabelecendo, digamos assim, o poder que Jesus deu a eles. Ele nos ensina o tempo inteiro a sermos santos, obedientes ao Senhor, fazendo o que o Senhor mandou, vivendo em amor uns aos outros, e o mundo verá. O que Jesus orou lá na oração sacerdotal, para que seja um, para que o mundo veja. Então, irmãos, olha, a ele pôs a glória eternamente, a igreja se encheu de glória, a igreja virou um país, a igreja virou impérios, qualquer uma, qualquer denominação.
A igreja virou um império aqui na terra. Como é que pode isso? Eu não sei como é que as pessoas, os crentes, os meus amigos, os meus irmãos, pastores, presbíteros, eu não sei como é que eles não enxergam que esse império formado pela igreja é totalmente contrário aos ensinamentos de Deus e dos apóstolos. Isso é a herança da igreja católica, romana. E igualzinho, só tirando os santos da igreja e as preces aos santos, a Maria, ou quem quer que seja. Mas o formato é o mesmo. Até o clero se julga com poder para abençoar, para não sei o quê, para dar bênção apostólica. Isso é cultura católica romana que nós absorvemos e continuamos com isso, criando regras, normas. Nós não temos que criar regras, nós não podemos escrever Bíblia. A Bíblia está aqui. Então, irmãos, essa graça eficaz, os eleitos a receberão. Não há como não receber. Não há como não entender essa graça. Se é o eleito, não há como não entender. Se é um não eleito, não há como entender. Do mesmo jeito. E eu garanto a vocês, as igrejas estão cheias de quem não entende. Muito bem, irmãos. Vamos iniciar o quinto ponto. Já vimos que a graça eficaz, tudo que foi feito é para o louvor da sua glória, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo estoura nesse arrobo de louvor e glória para a glória de Deus. Então, o quinto ponto, que, segundo os arminianos, dentro da lógica do seu ensino, se a graça é resistível, então o cara pode ser salvo ou não, ou até pode ser salvo e depois resolver não ser mais salvo. Conheci irmãos de igrejas calvinistas que em um determinado momento foram crentes e depois disseram que não querem mais ser crentes. Prefiro tomar minha cervejinha, eu peguei foi tempo aí na igreja. Ele me disse isso. Não chamou de nada eu chamei a atenção porque vi o seu comportamento em direção ao mundo com os ex-amigos. É isso. Deixei de lado esse negócio de ser crente. Peguei foi meu tempo. Eu vou me divertir, tomar minha cervejinha. É mesmo, colega? Tá, vá, pode ir. Não há mais o que dizer para uma pessoa dessa. Orar por ele, só isso, orar por ele. Isso faz anos que aconteceu e às vezes eu falo com algum que também foi meu funcionário, como ele era na época, e pergunta, ele continua do mesmo jeito, continua na cerveja dele. Já casou, já separou, já casou de novo, então é assim, está certo. Ele acha que está certo. Era um arminiano. Foi salvo, mas agora não é mais salvo. Aí, normalmente, ele fica pensando, quando eu tiver, antes de morrer, eu me converto de novo e volto para a igreja. É assim o pensamento. Então, irmãos, obviamente que se há essa graça, se a depravação não foi total, olha só como há uma lógica no ensinamento arminiano. Se a depravação não foi total, o homem caiu, arranhou o cotovelo, só passou um meteorolado e está resolvido. Né? Se a eleição é condicional, Deus só chama aqueles que vão escolhê-lo. Aqueles que vão obedecer. Ele só chama aqueles que ele já sabe que vão obedecê-lo. Então a expiação é ilimitada. Ele chama todo mundo e vem quem quiser. Então a esses que quiserem, a esses ele vai abençoar e salvar. Logo, essa graça não é eficaz. Essa graça alguém pode resistir. Quem quiser resistir, pode resistir. Como eu já disse, segundo o arminianismo, o inferno pode ficar vazio e o céu lotado, ou o céu pode ficar vazio e o inferno lotado, porque ninguém aceitou o convite do Senhor Jesus. A graça é irresistível. Então é perfeitamente possível que ninguém queira ir. Prefira viver neste mundo do jeito que ele é, que é muito mais aprazível, digamos assim. Muito bem. Então para que há uma lógica. Ele pode deixar a fé. Já Calvino, nesse último ponto, diz que não. O eleito não pode ser deseleito. O salvo não pode ser dessalvo. O regenerado não pode ser desregenerado. Essas palavras talvez nem existam, mas são criadas. Muito bem. Não pode ser desregenerado. Aquele que foi vivificado não pode ser desvivificado. Aquele que foi ressuscitado não pode ser desressuscitado. Não existe isso. Então Calvino provou no seu ensino, pela Bíblia. Ele não inventou nada. Já disse, Calvino não inventou nada. Então essa história de doutrina calvinista, Calvino não tem doutrina calvinista de coisa nenhuma. A doutrina é doutrina apostólica. É doutrina do Senhor Jesus. É doutrina, desde o Velho Testamento você pode fazer essa doutrina se quiser. Então Calvino não inventou nada. Ele apenas organizou para o ensino. E nesse caso aqui, ele organizou esses 5 pontos em contraponto a 5 pontos totalmente equivocados
segundo a doutrina apostólica, a doutrina do Senhor Jesus. Um salvo não pode deixar de ser salvo. Quem o salvou? Deus. Como Deus o salvou? Já vimos aqui, no poder extraordinário, o mesmo poder que fez Cristo ressuscitar dos mortos e fazê-lo sentar à sua direita. E agora o Espírito Santo carimbou, selou, penhou. Então quem vai tirar? Jesus disse, aquele que o Pai me dá, ninguém o arrebata da minha mão. Isso serve ou não serve? Quer dizer, o poder do homem é maior. Se ele resolver ser te salvo, diz regenerado, o poder dele é o seu livre-arbítrio, é mais forte do que a decisão de Deus de dar àqueles a quem ele quer para Jesus. E Jesus dizia, aquele que o Pai me deu, ninguém arrebata da minha mão. Nenhum perdi, Pai, a não ser o filho da perdição. Sim, mas aí é preciso entender que o homem, no seu livre-arbítrio, pode dizer, Senhor Jesus, sinto muito, mas eu não quero ir com o Senhor. Eu era salvo até agora. Agora eu não quero mais. Aí, exemplo, Judas. Judas foi discípulo, era homem de confiança, tanto que tinha a bolsa das ofertas, né? Fez milagres junto com os discípulos, até os demônios se nos submetem, voltaram alegres dizendo isso. Resolveu deixar Jesus. Não, ele já havia profecia de que ele venderia o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Tudo isso já está escrito lá em Zacarias. Tudo isso já está escrito. Então, não foi nenhuma novidade a traição de Judas. Ele não deixou de ser salvo, ele nunca foi salvo. Fez parte do colégio apostólico, discípulo de Jesus, para cumprir a profecia. Jesus sabia. Jesus sabia. Então, irmãos, já os santos, os outros, mesmo Pedro, na sua lambança de ser o melhor que todo mundo, mesmo Pedro, Jesus o restituiu. Do jeito que ele negou 3 vezes, Jesus o fez confessar 3 vezes. Exatamente para ele não ficar, digamos assim, com trauma, não ficar deprimido. Algum psicólogo vai dizer, está vendo como Jesus usou psicologia com Pedro? Pois é. Então até Pedro, que mesmo depois de apóstolo ainda fez lambança, quando desceu o manto com animais de todo tipo, era uma instrução para ele ir lá receber o centurião Cornélio, e ele não, como? Quer dizer, depois de apóstolo algum tempo ainda fez lambança. Então, irmãos, a gente tem que ver isso. Mas se Deus chamou, não há como. Salomão passou grande parte do seu reinado fazendo farra com suas mulheres e seus convidados para mostrar o seu grande poder, sua grande sabedoria. Pois é, Salomão. Davi fez o que fez. Davi e Salomão são apresentados pela igreja como verdadeiros heróis da fé e não tem pecado. Não é assim não. Não é assim não. Se for olhar as escrituras direitinho, você vai ver Davi em várias ocasiões com mau caráter, agindo como um mau caráter, agindo como um frouxo, o grande guerreiro, agindo como um frouxo, como um covarde. Então, nós somos homens pecadores. O fato de a gente não ter isso em mente o tempo todo é que nos faz querer endeusar, ou querer dar glória para Abraão, Moisés, Samuel, Daniel. Esses homens não têm glória nenhuma, a não ser o conhecimento que Deus lhes deu, para que através deles Deus fizesse a sua obra até chegar em Jesus. Esses sim têm glória, mas seus apóstolos também não. Também não. Pedro não era melhor que eu, nem você. Paulo também não, arrogante. Paulo, várias vezes, depois de apóstolo, demonstrou arrogância. Ele era um fariseu, portanto, quando ele foi convertido, a santificação não é imediata quando é convertido, não. A justificação, sim, quando você é salvo. Mas a santificação é um processo em que você e eu temos que, aí sim, temos que trabalhar. Somos cooperadores de Deus, somos embaixadores de Deus, exatamente para levar o conhecimento da sua grande salvação a todas as pessoas. Os eleitos ouvirão e virão. É assim, irmãos, que esse que vier não sai. Não há essa possibilidade de alguém deixar de perseverar. Porque é o Senhor quem nos conduz. Estão lembrados lá do papel do Espírito Santo em Efésios 13, 1, 13 e 14? Pois ele nos selou. Quem vai tirar esse selo? Ele é o penhor para que essa carta selada chegue lá no último dia em que o Cordeiro de Deus vai abrir os selos. Vai abrir o livro no qual constam os nomes dos eleitos, vivificados, ressuscitados, discípulos de Jesus. Todos estão lá, desde antes da fundação do mundo. Assim como não estão lá, naquele livro, os nomes dos adoradores da besta, do grande dragão, da prostituta, ou o que seja lá no Apocalipse. Seus nomes não estão lá.
desde antes da fundação do mundo também. Então não há como, em última hora, na última hora eu me converto, na última hora eu me desconverto. Não existe isso. Um eleito de Deus é chamado no tempo, se é eleito na eternidade, é chamado no tempo oportuno em que ele vai ouvir a pregação do Evangelho. Invariavelmente tem que ser assim. Nesse momento ele recebe a justiça de Cristo, porque ele entende que é um pecador miserável e que está recebendo a misericórdia de Deus sobre si. Ele entende isso. Aí, a partir daí, ele é adotado como filho de Deus em Cristo Jesus, e o Espírito Santo passa a fazer nele morada, e vai agora, a partir daqui, começar um discipulado, para que cresça em santidade, fazendo as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, como ele diz aqui em Efésios, né? 2:10. Pois somos feitura dele, não fomos recriados, não fomos regenerados, pois é, agora nós somos feitos de novo segundo Cristo e não mais segundo Adão. Paulo explica isso. Muito bem, então deles, criados em Cristo Jesus, né, para as boas obras, as quais, essas boas obras, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, uma vez salvo, não há como ser dessalvo. Uma vez salvo, não há como não andar nessas boas obras de Deus e não nossas. Porque se fosse nossas, nós teríamos mérito, teríamos crédito, poderíamos chegar lá na porta de São Pedro e dizer: eu quero entrar aí porque eu fiz isso. Não. Tudo que nós fazemos ou viemos a fazer é obra de Deus em nós, que se manifesta agora através de nós. É esse o ensinamento. E não há como um salvo não andar nesse caminho. Não há. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, vocês vêm atrás de mim e não andarão em trevas. Aí agora vocês são a luz do mundo. E agora, quem vai apagar essa luz? Quem vai apagar essa luz? Se a luz é Jesus, por acaso é Satanás e seus demônios que vão apagar essa luz? São eles que vão arrancar um santo de Deus da sua igreja? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus disse. Então quem é que vai tirar um santo de Deus? Quem é que vai desviar esse santo de Deus? Se ele for desviado de fato, como o meu rapaz lá, se ele de fato está desviado e não volta, mas ele nunca foi. Na verdade, a conversão dele foi o tal: levante a mão, vem aqui à frente fazer uma oração de entrega. Isso não vale nada. Isso é invenção da igreja, invenção psicológica, para as pessoas acharem que são alguma coisa. Eu fiz isso, eu tomei uma decisão, fui eu que fiz isso. Fui eu que resolvi ser crente. Fui eu que tomei a coragem de ir lá à frente, levantar a mão e não sei o quê. Não é assim. Não é assim mesmo. Inclusive, quando Deus quer e é um eleito, e o sujeito, digamos assim, resiste, ele faz como fez com Jonas. Ele faz como fez com o próprio Paulo. Olha o que Deus fez com Paulo, para tirar a arrogância daquele fariseu. Não foi mole, não. Nas suas cartas nós vemos isso. É por isso que ele, ainda usando termos, digamos assim, arrogantes, diz: eu sou melhor que esses outros aí. Por quê? Porque os outros estavam dizendo que ele não era apóstolo. Os falsos apóstolos, e até os apóstolos de Jesus também, nunca disseram que Paulo era apóstolo coisa nenhuma. Paulo foi no máximo um evangelista. É por isso que ele faz questão de dizer o tempo todo: eu sou apóstolo. Quem me deu esse título, digamos assim, quem me ungiu como apóstolo, foi Jesus mesmo, não foi homem não. Não foram homens não. Talvez ele tivesse na cabeça no momento Matias, que foi eleito apóstolo pelos próprios apóstolos. Jesus nunca deu esse poder aos apóstolos para ele ungirem outro apóstolo. Nunca. Ele nunca mandou isso. Então nós temos que entender a Bíblia. Porque quando a gente começa a inventar as coisas na igreja, com base em achismo, quando a gente começa a inventar as coisas, aí vai criando uma série de situações extra-bíblicas, vira a Igreja Católica Apostólica Romana. Como nós vemos, todas as denominações, em alguma medida, já têm suas sagradas tradições também, que não estão exatamente de acordo com a Bíblia. Mas se não fizer, pronto, danou-se. Então, irmão, nós temos que perceber isso. Um salvo, ele jamais perderá a sua salvação, porque a salvação não é dele. Quando Paulo diz aos filipenses: desenvolver a vossa salvação, que vossa salvação é que vocês receberam de Deus, pela graça, mediante a fé, como ele já tinha ensinado aos Efésios. Inclusive, para que ninguém pense que a salvação é sua, ele emenda logo, sabendo que é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade.
Então, irmão, nós precisamos saber dessas coisas, né? Essa confusão aqui que foi feita de Armínio e Calvino na época, em plena reforma protestante, não foi nenhuma novidade. O famoso Santo Agostinho já tinha vivido essa mesma situação com um outro monge, Pelágio, na sua época, né? Depois de Calvino e Armínio, nós já tivemos isso. Nós tivemos Spurgeon, um grande pastor batista, que lemos aqui o que ele disse acerca do que é calvinismo. Calvinismo é o evangelho, não é outra coisa não. Pois é, Spurgeon, ele teve problema na sua época, um tal Charles Finney inventou essa história de vir aqui à frente, a cadeira dos arrependidos, não sei o que aqui na frente, começou a meter psicologia na pregação e pronto, aí virou o que virou. Palma para Jesus, vem, quem quiser oração, vem aqui à frente. Eu já estive em um culto. Culto é o nome que a gente chama dessas reuniões que são ritos religiosos de qualquer credo, de qualquer divindade, nós chamamos de culto. Então eu fui lá com minha filha e o pastor, como é costume dessa igreja, chamou quem quisesse oração para vir aqui à frente. Irmãos, e poucas pessoas levantaram e foram à frente. Era uma multidão, uma igreja muito grande. Poucas pessoas foram à frente. Aí ele começou: vocês não querem bênção não, é? Vocês não querem receber bênção não? Foi mais gente. Mas ainda foi pouco para a fama do homem. Ele começou a se irritar. Parece que vocês não estão querendo bênção. A bênção tem que ser aos seus pés, ali na frente. Parece que vocês não estão querendo bênção. Aí ele começou a citar nomes de quem ele conhecia. Fulano, você não quer bênção não? Aí eu do lado da minha filha, era a igreja dela. Eu, rapidamente nela, e se ele citar o teu nome? Porque ele é conhecido. E se ele citar o teu nome? Eu não vou. De bom, não me meta nessa confusão com o seu pastor. Ele é seu pastor, eu sou seu pai. Eu não sou o seu pastor. A igreja é essa sua igreja, com o seu marido, então resolva aí, se ele chamar o seu nome, eu aqui vou estar de cabeça baixa e aqui fico. Pois o homem, com uma arrogância extrema, inquirindo as pessoas a vir à frente para serem abençoadas. Que loucura! Quem inventou isso foi Charles Finney. Não é? O grande, conhecido pastor Charles Spurgeon, batista, por causa de coisas desse tipo, ele saiu da igreja, entrou em depressão e morreu, porque foi traído pela sua própria igreja por causa dessas novidades que foram inseridas no culto. E ele mesmo pediu um concílio geral, que se chama de convenção batista, combinou antes com os pastores, mandou carta para os pastores dizendo que aquilo estava errado, todos responderam que estamos com você. Só que até chegar à convenção, todo mundo já tinha ficado muito satisfeito com suas igrejas enchendo de gente por causa das emoções. Aí na reunião lá, quando ele chamou o povo que o apoiara, nenhum apoiou. Todos estavam muito satisfeitos com suas igrejas cheias de gente que estava ali atrás de bênção. Vem à frente receber bênção. Noções. Aí ele, na própria convenção, apresentou sua carta de desfiliação da igreja, foi para casa em depressão profunda e morreu. Ou seja, o maior pastor batista foi morto pela própria igreja. Nós já vimos aqui, naquela pregação do velhinho que eu falei para vocês. Ele falou, o homem do avivamento também, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Na pregação o pastor diz, o grande homem do avivamento lá, aquele que fez a pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado, estou esquecido agora o nome dele. Pois é, o pastor velho, o pastor da sua pregação diz, pois é, esse homem logo em seguida foi expulso da sua igreja. Então, irmãos, nós temos que entender, esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento, essas pessoas não são convertidas sem nenhuma dúvida. Não são. É por isso que eles mudam as coisas que Deus mandou e fazem conforme eles querem. O santo de Deus vai perseverar. Ele vai perseverar. Nós vamos ver na próxima aula o desenvolvimento desse último ponto da perseverança dos santos, que é a doutrina da salvação, que segundo o quinto ponto do arminianismo, o cidadão pode ser crente e depois deixar de ser crente se ele quiser.
Ele pode nem querer ser crente, imagine se ele também não pode querer deixar de ser crente. E o ponto do Calvino apresentado foi a perseverança dos santos. Não é possível. Aqueles que Deus salvou, esses ele deu a Cristo, esses Cristo o entregará no último dia, que ele vier buscar a sua igreja que o Pai lhe deu. Então, irmãos, hoje nós vamos ficando aqui e na próxima aula a gente continua esse assunto da perseverança dos santos. Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Vocês não imaginam o quanto eu sofro e quanto eu clamo a Deus, como Paulo, para que Deus dê entendimento, no sentido de que esse entendimento e essa compreensão se reflitem em ações e não em simples conhecimento intelectual, acadêmico, alguma coisa assim. Esse entendimento tem que se refletir em ações, essas boas obras que Ele criou em Cristo Jesus para que andássemos nelas. É assim, nós vamos tratar dessa perseverança dos santos na próxima aula. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração.